Boa noite, que a paz esteja com vocês. Nesses momentos em que nós estamos vivendo, nesses momentos de transição sobre a Terra, o que nós mais necessitamos? Mais necessitamos da nossa fé, da nossa coragem e da nossa prece. A prece são irradiações e vibrações que podem mudar, modificar, transmutar qualquer coisa. Então, nesses momentos, que temos uma série de dificuldades em que nós estamos vivenciando no momento sobre a Terra, nós precisamos orar muito mesmo. Não estou falando pouco, estou falando orar com a vontade de orar para os filhos, para nós também. É importante orar para nós, porque há vibrações e radiações que nós recebemos das ruas, das calçadas, onde a gente está, das pessoas nervosas, irritadas. Nós recebemos essas irradiações, se deixarmos, ela acumula sobre nós. E o que acontece conosco? Nós acabamos por ficar irritados, bravos, ficamos angustiados, ficamos depressivos. Então, o médium, ele tem que cuidar dele. Quando eu digo cuidar de nós, porque é de suma importância nós estarmos constantemente orando por nós. Qualquer situação infeliz, qualquer nervoso, qualquer irritação, qualquer mal-estar, qualquer perturbação, qualquer desequilíbrio, nós devemos orar. Chamar a nossa equipe de trabalho, evocar o nosso anjo da guarda, evocar as equipes de trabalho para que venha nosso socorro. Isso é muito importante. Nós observamos a falta de fé, a falta de esperança, da prece. Nós temos facilidade de ficarmos obsediados. Nós temos facilidades para ficar doentes, termos depressão, angústia. Então, nós precisamos orar por nós. Isso é muito importante. E depois os nossos filhos. Porque nossos filhos ficam à reveria das ruas, das escolas, dos amigos, do Face, dos jogos, do celular. Então, nós precisamos estar constantemente orando, pedindo a intervenção dos espíritos amigos, protetores, familiares do nosso lar, para que eles intervenham nos nossos filhos, principalmente nas crianças, porque elas são as mais vulneráveis. Quanto menor ainda, mais vulneráveis são. Recém-nascidos, depois nós vamos desenvolvendo, porque ainda a fragilidade do organismo. Então, nós temos que orar muito para a criança ter o equilíbrio, poder sanar, poder curar. Então, nós devemos estar constantemente aliviando nossos filhos. E quando adulto, é a mesma coisa. Porque esse processo de perturbação da Terra, nesses momentos em que nós estamos aqui, e que os espíritos de todas as ordens são liberados, estão caminhando sobre a Terra de uma maneira muito mal, muito maligna, vamos dizer assim, possessiva, nós devemos cuidar dos nossos filhos. Isso é de suma importância. Cuidar de você, cuidar dos seus filhos, manter a sua casa protegida pela equipe de trabalho, manter a ordem, a disciplina dentro da casa, não deixarmos cair o desequilíbrio na nossa casa, nem o nervoso. Então, esse trabalho que nós temos com o nosso lar, nós não podemos deixar para amanhã.
Não podemos deixar, a hora que eu tiver tempo, eu vou orar. O nosso lar agora é o mais importante que nós temos, porque os momentos são complicados. As dores, o sofrimento, as misérias humanas, elas estão vindo com uma força muito grande. A gente sempre ouviu, sempre soube que nós estaríamos passando pela transição, mas a gente nunca esperou que fosse agora, né? Poderia ser daqui mais tempo, mas não, o tempo é chegado, o momento é chegado. Então eu convido os médios, os espíritas, aqueles que gostam de orar, os rezadores, os compromissados, que orem. Não importa mais a sua religião ou o seu credo. É importante que as pessoas comecem a velar, cuidar e proteger a família, proteger os entes queridos, para que nós passemos por esses momentos de maneira mais saudável e mais equilibrada, porque os fluidos que nós temos agora, eles são conflitantes. É o caos vibratório, é o caos do ódio, é o caos da vingança, é o caos do desamor, é o caos do poder. Então, nós vemos tudo isso num movimento de energia constante. Quanto maior a nossa cidade, maior são esses movimentos de energias que vêm até nós e os nossos filhos, nas escolas, nas faculdades. Nós precisamos orar para os nossos filhos, para que eles sejam fortes, para passar por essa perturbação, por esse pequeno desequilíbrio temporário em que nós estamos nos encontrando. Então, cada uma de nós que aqui estamos, homens, mulheres, todos os responsáveis, nos preparar melhor, levantarmos no alvorecer, acorde no alvorecer, ore pelo teu lar, ore por você, ore pela tua família. Isso é de suma importância, como também cuidarmos de nós, para que nós tenhamos esse equilíbrio para passar por esses momentos difíceis. Assim, nós vamos encontrar todas as qualidades de fluidos, todas as qualidades de fluidos. Os fluidos, dependendo da situação em que se encontra o pensamento, eles são altamente intoxicantes. Quem faz o fluido bom ou mal é o humano. Esse fluido mal, maligno, não é de Deus, não. É do humano, é dos viventes da Terra, é das pessoas que vivem no planeta Terra. Eles liberam as ondas pensamentos, e essas ondas pensamentos, elas causam danos, causam dores, sofrimentos e doenças. Então, é preciso que nós estejamos constantemente a cuidar do nosso lar, a cuidar da nossa família. Então, esses fluidos intoxicantes, nervosos, bravos, revoltados, desocupados, inertes, preguiçosos, nós médios precisamos estar atentos para que o nosso lar esteja melhor, nós não fiquemos tão nervosas com as condições difíceis que pode advir dos fluidos terrenos atualmente, dos fluidos humanos, porque são esses que vão nos prejudicar. Assim, caminhando nessa situação, ore pelas suas águas, ore pela água, para que seus filhos possam tomar uma água fluidificada. Ore bastante, peça
que a água recaia sobre ele os fluidos curadores. No banho, a água também é um meio de fluidos curadores. O alimento, quem tem a oportunidade de cozinhar para a sua família, deve orar para que o alimento também possa vir, os frutos. Tudo isso faz parte, porque eles também, quer os alimentos que vêm do supermercado, também vêm intoxicados, quer os alimentos que vêm das feiras, dos frutos, todos eles intoxicam do fluido ambiental daquele local. Então, nós temos que tornarmos realmente aquele que gosta de orar, que gosta de proteger a sua família. Porque não adianta nós falarmos, está difícil, está muito complicado, como não, nós não temos mais tempo para falar que está difícil ou complicado. Nós precisamos solucionar. A doutrina dos espíritos é solução. Toda a doutrina dos espíritos é solução. Nós estamos aqui para solucionar as dificuldades, as doenças, as enfermidades. Nós estamos aqui para fazer uma mudança em nós, para retirar de nós nossos erros e modificarmos. Tudo que tem na Terra está sujeito a modificação. Tudo. O ambiente, o ar, as frutas, o verde, as flores, tudo sofre a influência do fluido ambiental. Certa feita, eu li na Revista Espírita que em mundos superiores, as flores podem durar meses, até 6 meses, até uma outra estação. Elas ficam lá porque elas não estragam, elas não murcham, nada murcha, estraga, fica feia, porque o fluido ambiental dos espíritos moradores daquele planeta são pensamentos bons, pensamentos nobres e corretos, então não causa danos. Por esta razão, sabendo que as nossas flores, às vezes, não aturam nem um dia, elas murcham, elas fecham, tudo, o ambiente, a rudeza do ambiente faz com que as plantas não cresçam. Então, nós também temos que orar pelas nossas plantas, para que esses fluidos ambientais também não modifiquem, não cause dano ao padrão vibratório das plantas. Quem gosta de jardim deve orar. Quem gosta de horta deve orar também. E quem é plantador também deve orar pela sua soja, pelo seu milho, pelo seu plantio. Ele deve pedir para Deus que recaia sobre aquilo que ele planta as energias curadoras, as energias solares, as energias lunares, as energias cósmicas. Isso é muito importante. Quando nós aprendemos a orar, será que eu preciso orar pelos meu cão, meu gato, meu cachorro? Lógico que você tem que orar, até pela única vaquinha de leite que você tiver. Você deve orar por ela. Por quê? Por devido ao nosso fluido ambiental terreno. Nosso fluido ambiental terreno é de discórdia, desuniões, desafetos, medos, confusões, conflitos, e este fluido, ele caminha com o vento. Ele caminha com o vento. Então, às vezes, um fluido de um bairro, ele pode se aglomerar, pode formar roda-moinhos, aquela região, e assim vai envolve os bairros, as metrópoles, envolve os centros da cidade. E nós temos que passar por tudo isso. Temos que caminhar dentro desse fluido, por mais angustiante que ele seja.
Mas nós precisamos higienizar nosso corpo físico, perispírito e a alma. Nossa alma também precisa dos recursos necessários para estabilizar-se. Quando nós oramos por nós, são raios de luzes que penetram na nossa alma, no perispírito, no duplo etérico e no corpo físico. Então, nós vamos mutar, modificar. As gripes, os vírus, os resfriados, as dores de cabeça, as dores no corpo, nós devemos aprender a orar, fazer o melhor por nós. Devemos procurar o médico, os remédios, claro, com certeza, mas aqui eu estou falando da cura espiritual. Estou falando da importância de orar, porque nós precisamos estarmos, no momento, voltados à prece. Assim também, nós devemos orar pelos nossos velhos, pelos pais, pelas mães. Por quê? Porque os velhos também são como as crianças em tenra idade. Os velhos também sofrem muito com o fluido ambiental. Então, se seu pai, a sua mãe, alguém com uma idade mais avançada e ela mora com você, você precisa ter um carinho imenso. Por isso, você vai cuidar de você, para você poder orar pelo seu pai, pela sua mãe, pelo seu tio, alguém que está na sua casa. Porque nós, quando vamos ficando velho, nós vamos perdendo as energias, vamos perdendo o ectoplasma, vamos perdendo a vitalidade, vamos perdendo a força. Mas quando nós temos conhecimento para buscar as energias vitais, a energia animal, o ectoplasma, o médium se recompõe com muito maior facilidade. Mas, se ele não tem esse conhecimento, ele precisa da prece, ele precisa dessa energia. Então, nós, médiuns familiares, também devemos cuidar dos nossos velhos. Todos eles precisam desse nosso afeto, precisa dessa energia curadora para que nós nos refazemos. Assim, o médium caminha sobre a terra, protegendo o seu lar, protegendo seus filhos e entes queridos, para que nós possamos trabalhar. Porque quando nós deixamos esse fluido nervoso, esse fluido irritante, a brabeza, a irradiação, a família complicada, as energias desajustadas, nós ou recebemos ou levamos para o nosso trabalho. Nós levamos essas energias complicadas. E ao chegar no nosso trabalho, no pão de cada dia, nós estamos irritados, nós estamos bravos, nós não conseguimos nos ajustar nem trabalhar direito, porque nós estamos desequilibrados. Por isso, nós, ao irmos trabalhar, levantar de manhã, pedir para Deus que nós possamos cumprir a meta daquele dia, a meta da semana, a meta do ano, que a nossa equipe de trabalho colabore conosco a nos manter equilibrados, para que nós façamos essa jornada. E ao retornar à nossa casa, nós precisamos orar, porque de ordem geral a gente sai muito cansada onde vai. Não só nós médios, qualquer pessoa volta para casa às vezes exausta, porque aquele fluido daquele ambiente, daquele local, desgasta a nossa energia e nós perdemos vitalidade. E pior fica
quando nós ainda adentramos algum lugar onde não somos amadas, onde as pessoas não gostam de nós, que tem aquele olhar ruim, negativo, nossa, nosso corpo dói, nossa, essas emanações são fortíssimas e elas também nos machucam. Então, essas energias que nós recebemos pelo planeta Terra, as energias que nós recebemos no lar, as energias quando nós estamos voltados a público, quando nós, médios, temos um trabalho de relevância, em qualquer lugar, no centro espírita, em qualquer canto, você tem que orar muito por você. Toda vez que você aparece em qualquer lugar, você tem que orar por você. Quer que você apareça no Face, quer que você faça uma palestra, quer o que você for fazer. E você ficar em evidência, você precisa orar por você. E às vezes você não tira num único dia. Você precisa orar um dia, dois, três, para você voltar à sua potencialidade. Porque aquela energia parece que impregna na nossa roupa, impregna nos nossos cabelos, até os dedos do pé. E isso é uma realidade. Então, o médium tem que saber diferenciar quando ele está intoxicado por esta energia. Outra energia também muito difícil é a energia quando nós não precisa discutir, mas se você discutir, se você brigar, se aquela pessoa não gostar de você e for realmente muito chata, ela vai emanar de dia, de tarde, de noite que ela está brava com você. E essa energia vai te machucar, vai desgastar. Desgasta, porque no começo você começa a ter defesa. O organismo defende, o próprio perispírito defende, mas se você não tiver a prece, o recurso para você retirar, solver, nós acabamos ficando desgastada. E a hora vai desgastando, vai dando um cansaço, que você vai ficar doente. Tá? Você vai ter gripe, resfriado, dor de garganta e assim por diante. Por quê? Porque as bactérias, logo em seguida, nós estamos vulneráveis pela respiração, na garganta, no pulmão e aí por diante. Mas essas emoções, que elas são fortes demais e que elas agem no nosso sentimento, que atinge o nosso coração, você tem que orar também pelo seu órgão, no seu coração, da sua circulação. Você não pode esquecer que esse órgão fundamental, que é o seu coração, ele também precisa você restaurar ele. Precisamos. Então, quem tem esse conhecimento deve buscar energias vitais, energia da natureza, ectoplasma, para sempre fazer com que seu organismo vital possa cuidar, velar do seu coração. E outro organismo que necessariamente precisa é sua mente. É a sua mente. Quando você ficar cansada, não conseguir mais pensar, falar, ai, estou perdendo a memória, não lembro disso. Aquela mente cansada, aquela mente estafada, que faz um esforço para lembrar, você tem que orar pela sua mente. Colocar muita energia vital na sua mente, muito ectoplasma, toda a energia de cura na sua mente, você tem que colocar, porque é uma função muito importante do seu corpo. Então, você tem que cuidar do seu cérebro, você precisa cuidar, como cuidar do sistema nervoso central. Então, nós temos pontos de referência que são fundamentais. Nossos rins, então, os órgãos, nosso estômago, órgãos importantes, que eles já são afetados, porque nós já trazemos alguma deficiência,
né? Já trazemos alguma coisa que não está funcionando direito, deve ser cuidado com muito mais carinho ainda. Porque esse fluido ambiental vai nos causar danos. Então, isso é importante que nós tenhamos em mente a responsabilidade de velar por nós, cuidar de nós, estarmos atentos ao nosso lar, atento a todo e qualquer fluido extra, toda e qualquer invasão. Se o nosso lar for invadido e você sentir que as barreiras fluídicas que você faz com a sua equipe de trabalho, você imediatamente tem que novamente refazer toda essa barreira fluídica. Porque às vezes nós esquecemos. Estamos tão acostumados àquilo tão ligeiro, nossa prece, que nós esquecemos a manutenção de fazer toda a nossa casa estar dentro de uma bolha fluídica para mantermos a casa e o lar protegido. Então, tudo requer que a nossa mente esteja constantemente voltada para nós, para o lar, para a família, para os entes queridos. E os inimigos, ótimo. Todos os inimigos têm que levar para a colônia espiritual. Vivos ou mortos. Médio tem que saber orar. Lugar de inimigo é estudando no mundo dos espíritos. Lugar de espíritos mal criados, revoltados, é estudando. Nossos inimigos, o lugar dele não é dentro da nossa casa, fazendo traquinagem, não. É lá nas escolas espirituais. E para eles irem lá, nós médios é que os auxiliamos para que eles possam adentrar as colônias espirituais. Os espíritos umbralinos dessa ordem maléfica, eles não vão por si só e nem têm interesse em ir. Eles gostam mesmo é da bagunça, das coisas equivocadas. Então, necessariamente, o médium é que faz toda assistência para os seus obsessores, adversários, inimigos, contrários ao trabalho ao bem. Então vamos nós. Vamos elevar o nosso pensamento a esse Pai de amor, de bondade, de misericórdia, e rogar neste momento todo o seu amor, que as partículas de amor, que as partículas de paz, de sabedoria, de felicidade, de prosperidade possam nos envolver. Rogamos, Senhor. Rogamos que as suas bênçãos possam penetrar por todo o nosso corpo físico e o nosso corpo perispiritual. Rogamos que todas as energias, Senhor, as energias cósmicas, as energias ectoplasmáticas, as energias solares, as energias lunares, possamos absorvermos para transformar, Senhor, transmutar no nosso organismo material e espiritual. Rogamos, Pai, que esse templo de amor, de luz se abra e permita entrarmos em contato com o grande Mestre Jesus, com toda a sua ordem crística, com os anjos, com os arcanjos, com os espíritos consoladores. Nós pedimos nesse momento a presença do nosso anjo guardião, dos nossos espíritos familiares, de todos os nossos ancestrais, que venham nos auxiliar, que venham nos amparar, nos instruir, como rogamos as falanges espirituais do Espírito de Verdade, as falanges de Allan Kardec, de Bezerra de Menezes, de Eurípides, de Francisco de Assis. Rogamos neste momento
permissão, Senhor, para evocarmos toda a nossa equipe de trabalho, todos os nossos protetores, que estejam conosco, nos auxiliando, a nos libertar, Senhor, de nós mesmos, dos nossos pensamentos, das nossas ansiedades, das nossas preguiças, do nosso orgulho, da nossa vaidade. Pedimos nesse momento as falanges, Senhor, guerreiras, dos africanos, dos índios, dos caboclos, toda a nossa equipe de guarda e retaguarda, Senhor, que venham nos auxiliar, e que se abra, Senhor, a bacia da consolação, da regeneração, da redenção e da lama astral. Que neste momento, Senhor, esse fogo etéreo, possamos nos colocarmos, Senhor, com essa energia para desmaterializar, Senhor, todo esse fluido maléfico. Rogamos, Senhor, por todos esses espíritos brincalhões, por todos esses espíritos que trazem, Senhor, a discórdia, a desarmonia, o desentendimento, por todos esses espíritos trapaceiros, por todos esses espíritos brincalhões. Pedimos nesse momento, Senhor, por todos esses espíritos que nos perturbam no nosso dia a dia, no nosso trabalho, na nossa vida material, Senhor, no nosso ganha-pão. Nós estamos pedindo neste momento que as equipes espirituais vão puxando todos esses espíritos cansados, perdidos, falidos, depressivos, todos esses espíritos caídos, todos esses obsessores, rivais, adversários, todos os fascinadores, todos esses espíritos, Senhor, que querem nos prejudicar, que nos cobram. Misericórdia, Senhor, que eles sejam auxiliados, amparados, que eles se libertem, Senhor, das suas dores, dos seus traumas, dos seus pesadelos, das suas angústias, das suas dores. Misericórdia, Senhor, que esse fogo etéreo vai desmaterializando, desmagnetizando, retirando todos esses fluidos densos, todos os miasmas, todas as formas deletéricas, libertando todos esses espíritos familiares, todos os nossos antepassados, Senhor. Misericórdia, meu Deus. Pedimos por cada um de nós neste momento, Senhor, que venham essa força, Senhor, do fogo etéreo, que passe por todo o nosso corpo físico, desde a nossa cabeça, Senhor, desmaterializando, desmagnetizando, retirando todos os traumas, tudo que está guardado, Senhor, no nosso cérebro, nos nossos neurônios, retirando todas as infecções, todos os males, todas as dores, passando por todo o nosso globo ocular, Senhor, limpando, higienizando, tirando todas essas vendas, tirando todas as dores do nosso ouvido, tirando todas as dores, Senhor, de toda a nossa cabeça, desvinculando todo e qualquer espírito que porventura estejam vinculados, que essa energia, Senhor, vai transmutando, limpando, higienizando, passando por todo o nosso sistema nervoso central e periférico, limpando todo o nosso corpo físico e o nosso corpo perispiritual, desvinculando, Senhor, todos os espíritos que porventura estejam ligados a nós. Misericórdia, Senhor, que eles sejam desvinculados, que possamos nós, Senhor, mudarmos os nossos pensamentos, as nossas palavras, as nossas ações, Senhor, para que possamos, Senhor, melhorarmos, Senhor. Misericórdia, meu Deus, que passe, Senhor, esse fogo etéreo por todo o nosso laríngeo, passando por toda a nossa garganta, por toda a tireoide, paratireoide, retirando as infecções, retirando todos os vírus, retirando todas as dores, Senhor,
passando pelo coração, pelo pulmão, limpando e higienizando, Senhor, todas as artérias, todas as veias, todas as nossas células, Senhor, do nosso coração e do nosso pulmão, retirando todas, Senhor, todas as maldades, tudo aquilo que nós respiramos, tudo aquilo que passou, Senhor, pelo nosso cardíaco, possa ser eliminado, Senhor, por todo o ódio, por toda a raiva, que neste momento esse fogo vai queimando, vai desmaterializando, vai desintegrando, Senhor, tudo aquilo que está guardado, tudo aquilo que foi assimilado, Senhor, absorvido, que possa ser retirado, passando por todo o nosso plexo solar, Senhor, retirando do nosso estômago, desde, Senhor, do nosso esôfago, passando, retirando todos os miasmas, todas as infecções, retirando tudo aquilo que nós tivemos que nos alimentar, Senhor, engolir, Senhor. Permita nesse momento que toda essa energia etérea vai limpando, vai higienizando, passando por todo o nosso estômago, por todo o intestino até o ânus, Senhor, limpando, retirando todas as infecções, que esse fogo vai transmutando, lavando, limpando, e pedimos, Senhor, que passe pelo nosso fígado, pelo pâncreas, pelo baço, Senhor, por todos esses órgãos que ali, Senhor, trabalham, que eles recebem todas essas energias densas, que sejam higienizadas, Senhor, que possamos lavar, que possamos queimar, dissolver, desmaterializar. E pedimos, Pai, que passe essas energias por todos os nossos rins, pela bexiga, pelos uréteres, a uretra, Senhor, até o canal urinal, Senhor, limpando, retirando todas as pedras, retirando todas as infecções, passando por todos os nossos órgãos genitais, que esse fogo vai desmaterializando, desmagnetizando, limpando, higienizando, retirando todo e qualquer miasma, retirando toda e qualquer infecção, que esse fogo tome o nosso corpo físico, o nosso duplo etéreo, o nosso corpo perispiritual, Senhor, e vai limpando, Senhor, e vai higienizando, transmutando todas essas energias densas, todas essas energias doentias, todas essas energias infecciosas, Senhor, liberando tudo isso, Senhor. E te pedimos, Pai, por todos esses espíritos doentes, como nós ainda, Senhor, que aqui estamos, que sejam auxiliados, amparados e socorridos, que a sua infinita misericórdia neste momento, Senhor, permita que os espíritos, Senhor, trabalhadores da tua seara, tragam a água curativa e vai lavando, e vai limpando, e vai higienizando, passando por todas as células materiais e perispirituais, limpando, Senhor, limpando, lavando tudo isso, nós te pedimos, Senhor, nos libertando, Senhor, de nós mesmos, dos nossos erros, dos nossos traumas, das nossas maldades, dos nossos pensamentos, Senhor, libertando-nos, Senhor, de tudo aquilo que nós, Senhor, nós mesmos causamos a nós mesmos. Permita neste momento, Pai, que essa luz divina, que essa água possa trazer o fluido curador, possa envolver a todos nós encarnados e desencarnados, possa envolver a todos os espíritos da consolação, da regeneração, da redenção, da lama astral, retirando, Senhor, todos esses espíritos dessa condição doentia, que sejam amparados, que sejam auxiliados, que sejam, Senhor, orientados neste momento. Misericórdia
misericórdia, meu Deus, para com todos esses nossos irmãos, para com toda a nossa família, que esse fogo, que essa água, Senhor, vai lavando, vai higienizando, vai balsamizando, Senhor, vai trazendo a cura para todos nós, vai trazendo o equilíbrio, vai trazendo a felicidade, a beleza, vai trazendo a prosperidade, vai trazendo, Senhor, a luz do Divino Pai, que caia sobre nós a partícula do seu amor, que nos envolva, que nos fortaleça nessa nossa grande jornada. Ó Pai misericordioso, pedimos por todos os espíritos socorristas que possam passar pela consolação, pela regeneração, pela redenção, pela lama astral, retirando todos esses espíritos, encaminhando as colônias, aos parques de evangelizações, aos educandários, aos reformatórios, aos hospitais, Senhor, às câmaras de regeneração e retificação, Senhor, aos presídios educativos, se assim for necessário. Misericórdia, Senhor, para com todos esses nossos irmãos. Misericórdia, Senhor, que eles estudem, que eles trabalhem, que eles procurem, Senhor, crescer espiritualmente para poder reencarnar e transformar este mundo num mundo melhor. Ó Pai de infinita luz, ilumine todas as colônias, todos esses trabalhadores de boa vontade, que caia sobre eles a luz do seu amor. E pedimos nesse momento, Pai, permissão para fecharmos as nossas bacias, que elas nesse momento, Senhor, volte ao estado normal, e pedimos permissão para adentrarmos ao nosso lar, que a luz do seu amor possa nos envolver, possa nos fortalecer, possa as energias de paz, as energias curadoras, as energias de alegria, as energias de prosperidade, de fartura, de bem-aventuranças, possam envolver todo o nosso lar. E rogamos a toda a nossa equipe espiritual que levante as barreiras fluídicas, trazendo toda a proteção por todo o nosso lar, aonde nós estivermos, que sejamos protegidos, amparados, que os espíritos trabalhadores possam nos auxiliar, que as nossas equipes de guarda e retaguarda estejam conosco, nos auxiliando, nos amparando. Obrigado, meu Deus. Obrigado por aqui estarmos. Obrigado pelo nosso anjo guardião, pelos espíritos familiares. Obrigado pelas instruções da noite, Senhor. Obrigado a Maria Santíssima, a todos esses espíritos trabalhadores. Obrigado ao grande mestre Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado pela oportunidade da vida, do lar, da família espiritual, Senhor, que nós encontramos. Muito obrigado. Que a sua paz, Senhor, que o seu imenso amor caia sobre todos os lares, possa invadir, Senhor, de amor todos os lares. Obrigado, Senhor. Muito obrigado. E assim, nós pedimos permissão para encerrarmos a nossa prece, a nossa aula da noite de hoje. Que o Senhor esteja presente agora e para todo sempre em nossos corações. Que assim seja.